Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, não? Que alegria, estamos juntos, servindo a Deus, na presença de Deus. Este é mais um dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Que felicidade, aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e com muita alegria nós continuamos a leitura da Palavra de Deus. E hoje vamos terminar 1 Timóteo capítulo 2. Sim, são muitas recomendações. São cartas que têm recomendações específicas a pastores da igreja. E pastores que obviamente hoje se veem como Timóteo. Pastores novos que estão começando o ministério, que estão crescendo na palavra de Deus. Mas eu quero lembrar aos pastores mais antigos, aos pastores mais experientes, que a segurança de um grande pastoreado está exatamente no fato de você sempre voltar aos princípios e aos fundamentos e revisar o que há de fundamental, o que há de essencial e verificar como está o seu pastorear. Então 1 Timóteo atinge a todos nós, atinge aquele que começa agora o seu ministério e que vai crescer e vai crescer muito. Sim, eu estou falando com o nosso amado presbítero Douglas, meu filho. Deus te abençoe e continue nesta força que o Senhor Deus está te dando aí na Bahia. Falo também com o nosso amado e mais novo dirigente, aquele que está à frente da igreja da cidade ocidental, nosso amado irmão e querido na fé, nosso filho na fé, nosso amado irmão Amadeu Júnior, não é? Ou seja, talvez 1 ou 2 semanas, esse é o mais novo pastor que temos, sim, e da obra, cresceu na obra, tal como Douglas cresceu na obra. 1 Timóteo está sendo essencial para vocês dois. Agora, não só para vocês dois, mas para pastores que já estão no ministério há um bom tempo, há um grande tempo. Pastores que já têm 10, 15, 20 anos de ministério. É fundamental voltar nas bases, nos princípios, nos inícios e verificar aquilo que é essencial e, obviamente, se houve algum desvio na rota, voltar à rota correta. E mais ainda, aqueles que já têm um ministério consolidado, um ministério já absolutamente aprovado, que já estão há muitos e muitos anos no ministério, tal como nossa pastora presidente, não é? Tal como cada um dos pastores regionais que temos, amado pastor Luiz, aí no Goiás inteiro, né? Amado pastor de toda a regional do Piauí, nosso querido e amado pastor Antônio, amado pastor no Ceará, não é? Nosso querido pastor Rodrigo, os queridos pastores presidentes da 1ª região, da 2ª região, da 3ª região, da 4ª região, homens de Deus que estão uma vida inteira no ministério. 1 Timóteo é essencial, porque se há alguém que pode simplesmente verificar a veracidade de tudo aquilo que Paulo ensinou a este menino na fé, Timóteo, são vocês. Com certeza são vocês. E eu agradeço o privilégio, a alegria, a felicidade de poder estar com os irmãos mais uma vez. Louvado então seja o nome do Senhor. Obrigado, minha pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança, pela dignidade como vem desempenhando o ministério pastoral sobre todos nós e pelo amor como conduz a casa de Deus. Vamos juntos então, amados irmãos, 1 Timóteo capítulo 2. Agora, obviamente, hoje, né?
teríamos que tocar em um assunto muito pesado e muito difícil, mas já há muito tempo estamos falando sobre esse ponto, não há problema nenhum. Pegue Timóteo, capítulo 2, e vamos juntos, a partir do versículo 9. O versículo 9 começa dizendo assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amados, é interessante que o texto começa dizendo: quero que do mesmo modo as mulheres. Do mesmo modo. O que significa? Significa que Paulo não está tirando as mulheres de todo o contexto. Quero que do mesmo modo. É uma expressão que no original grego significa as mulheres também advêm o mesmo peso do que foi falado antes. Então, minhas queridas irmãs, tudo que foi dito antes é fundamental para as irmãs. Pregação do Evangelho, oração, busca do Senhor, teologia absolutamente correta, um só Deus, um só mediador, e simplesmente a vida inteira glorificando a Deus, e vidas de oração, e vida de oração. Então tudo que você ouviu até agora, lembre-se que Paulo diz, quero do mesmo modo as mulheres, ou seja, tudo para as mulheres. E para as mulheres, um acréscimo muito interessante. Além de tudo, obviamente, tadinha das irmãs, né? É sempre um peso muito grande. Além de tudo que já falei aqui em cima no tocante à oração, no tocante à busca de Deus, no tocante à teologia correta, no tocante a não se deixar levar por qualquer teologia, eu quero que as irmãs, por gentileza, se vistam de forma decente, honesta e com modéstia. Com modéstia. Peraí, pastor, o que estava acontecendo naquela região? Bem, só tem um jeito de nós entendermos porque Paulo pede isso às mulheres. Só tem um jeito. Você tem que olhar para Éfeso e você tem que entender que difícil era aquela cidade. Então, um pouquinho de história. Vamos lá, não mata ninguém. Éfeso, por todos os lados, se você pesquisar de forma profunda, era uma cidade muito importante, mas muito importante e relevante para o Império Romano. E Éfeso, de todas as cidades do Império Romano, seria um dos lugares mais difíceis para o Evangelho. Para o Evangelho. Primeiro porque era uma cidade portuária. Ficava ao lado do Mar Egeu, na foz de um rio muito importante, chamado Caístro, perto de uma intersecção de duas importantes passagens de uma grande montanha. Então, se você parar e pensar, Éfeso tinha uma posição estratégica, oferecendo tanto acesso ao mar em todas as direções, e assim, obviamente, tornando-se uma cidade com grande movimento, influentemente sendo um centro econômico para a província romana da Ásia, chamada Ásia Menor. Então, raciocine comigo. Você tem em Éfeso mais ou menos a mesma coisa que você tinha na cidade de Corinto. Uma cidade portuária que recebia navio de tudo que é lado, navio de todo o Ocidente, navio de todo o Oriente, um porto muito importante e, obviamente, ali chegavam todos os navios com todo tipo de gente, com todo tipo de população, com todo tipo de pensamento, com todo tipo de raciocínio. Era uma cidade em matéria de filosofia muito rica. Tudo bem que em matéria de teologia e serviço a Deus muito pobre, mas em matéria de filosofia uma cidade muito rica, porque para lá fluíam, irmãos, tanto bens materiais quanto conhecimento do mundo inteiro. E isso
trazia ao homem simplesmente um apetite voraz por riquezas e por novas filosofias. Éfeso era difícil. Éfeso era conhecido por seu paganismo. Acreditem, não estou brincando, é dado histórico. 50 deuses e deusas diferentes, no mínimo, eram adorados ali. Estou falando sério. 50 deuses e, no mínimo, 50 deusas diferentes eram adoradas ali. Só que ali havia simplesmente como maior deusa da cidade a querida deusa Diana dos Éfesos. E você se lembra a confusão que Paulo se meteu lá em Atos dos Apóstolos? Sim, uma confusão enorme. E olha, o templo desta deusa Diana era simplesmente uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Creio que nesse momento o pastor Heber já pesquisou e você deve estar vendo exatamente nesse momento o templo da deusa Diana, aonde Paulo foi, entrou e fez uma confusão sagrada. Então, olha que interessante. Ali nasce uma igreja, mas ali nasce uma igreja simplesmente diante de um povo que tinha um fascínio muito grande pela riqueza, que tinha um fascínio muito grande pelas joias, pelas pérolas, e que tinha um fascínio muito grande por esta deusa Diana. E tal como a deusa Afrodite, lá em Corinto, o culto à deusa Diana era um culto das religiões de mistério, onde as mulheres exerciam função essencial, porque eram profetisas e eram sacerdotisas e recebiam os homens para esta religião e para os cultos. E um dos fatos que estas mulheres tinham que desempenhar lá dentro era simplesmente, meu irmão, o ritual da purificação. Você sabe como uma sacerdotisa purificava o homem que ia para adorar a deusa Diana? Ela se deitava, ela tirava a roupa e ela praticava toda sorte de sexo com aquele homem. Então, era uma religião muito benquista, né? Principalmente pela rapaziada, se é que me entendes, né? Era uma religião muito benquista. É óbvio que tal como Paulo faz em Corinto, Paulo tem que fazer aqui também. E Paulo tem que simplesmente dar algumas ordens que parecem não descer goela abaixo, na mulherada, mas que era fundamental ter sido feito naquele tempo. E olha que aqui a coisa foi muito mais radical. Aqui parece que as mulheres eram muito mais dedicadas à religião de Diana, também chamada Artemis, da deusa Diana, que, pelo menos na igreja de Corinto, Paulo permitia pelo menos as mulheres profetizarem. Aquelas que já tinham mais tempo e etc. podiam profetizar, ensinar, pregar. Aqui Paulo deu ordem para, em primeiro lugar, que as mulheres não se ataviassem excessivamente como as mulheres mundanas para trazer um testemunho ruim. E o pior, aqui Paulo não permite as irmãs nem falarem. Por quê? Porque olha que interessante o versículo 10, que coisa horrível era esta cidade quanto à religiosidade a Diana. Olha o versículo 10. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus como boas obras. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito que mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E Paulo apela. Paulo diz, não é para ensinar em canto nenhum, não é para ensinar nem em casa. Aqui a coisa era pior do que a igreja de Corinto. Não é para ensinar em canto nenhum, não é para ensinar em casa, é para aprender em casa com o marido em silêncio. Por quê?
E aí Paulo pegou pesado, aí foi horrível, né? Aqui foi peso pesado. Pessoalmente, acho que Paulo não deveria ter ido tanto, mas bem, o Espírito Santo é que estava dominando Paulo, ele sabia das dificuldades daquela igreja. Ele chega a dizer assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. É como se o raciocínio dele fosse o seguinte, olha, a mulher é muito mais fácil de ser engendrada e enganada, portanto, nesta igreja aqui eu não quero mulher falando em encanto nenhum, seja ela nova, seja ela velha na fé, aqui não fala. Ao contrário dos Coríntios, aqui mulher não abre a boca. E o máximo que vai acontecer é o seguinte, olha, avise para ser boa dona de casa e avise para dar luz a filhos, permanecendo na modéstia, no amor e na santificação, porque ela vai se salvar dando luz, se submetendo ao seu marido. Amados irmãos, calma, em primeiro lugar, por Cristo. Tenham calma agora, minhas amadas irmãs. Era uma situação específica de uma igreja específica, aonde, infelizmente, a religiosidade desempenhada pelas mulheres era tão intensa, que Paulo teve que dar ordem para esta igreja nesse momento específico. E venhamos e convenhamos, quando você estuda a religiosidade daqueles que viviam na cidade de Éfeso, você vê que Paulo não pegou tão pesado. A coisa ali era muito difícil, como eu já descrevi. É lógico, é óbvio que Paulo teria motivos históricos para não deixar nessa igreja mulher nem falar, para não deixar nessa igreja mulher nem perguntar, para não deixar nessa igreja mulher simplesmente se manifestar. E a coisa era tão séria que ele disse, olha, eu não permito que em hipótese alguma, aí em Éfeso, mulher ensine em hipótese alguma, e se quiser vá aprender em casa com o marido e toda a sujeição. E se quiser se salvar, que dê luz a filhos. Amados irmãos, vamos compreender o que Paulo aqui está falando. E, ao que parece, a religiosidade em Éfeso era uma religiosidade dominada muito por mulheres e que simplesmente poderia trazer muito problema à igreja. E eu creio que trouxe muito problema à igreja porque da época em que Paulo foi e estabeleceu a igreja aí em Éfeso, até a época em que ele foi solto após a sua prisão de Roma, como nós já vimos, passou no mínimo 4 anos e meio a 5 anos. E aí a importante igreja em Éfeso passou a ter problemas muito sérios. Se não, vejamos. Se você pegar Atos capítulo 18, você tem Paulo literalmente indo para a cidade de Corinto na sua segunda viagem, e depois de Corinto ele sai e ele vai até Éfeso. O capítulo 18, versículo 19 diz assim, chegou a Éfeso e os deixou ali, mas entrando na sinagoga disputava com os judeus. E quando Paulo chega a Éfeso, simplesmente em Éfeso, o Senhor faz algo extraordinário e muito grande. No capítulo 19, versículo 1, diz assim, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e ali achou alguns discípulos. Aí versículo 5 diz que Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus, e no versículo 11 simplesmente diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Você já imaginou que coisa fantástica foi Paulo ali em Éfeso? Ou seja, de Éfeso o evangelho alcança toda a Ásia.
E aí, segundo o versículo 21, Paulo propôs em seu coração voltar a Jerusalém. Muito bem. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo resolve reexaminar todas as igrejas e passar ao largo de Éfeso, segundo Atos 20, versículo 16. E aí, Paulo fica em Mileto, chama os grandes anciãos da igreja de Éfeso e tem toda aquela cena maravilhosa em que ele fala aos anciãos, ele ensina aos anciãos, ele vê naquela igreja uma prosperidade muito grande e ele simplesmente retorna a Jerusalém, só que em Jerusalém é preso, fica 2 anos preso em Cesareia, depois 2 anos preso em Roma. E aí o que acontece? Estes anciãos, eles trabalharam de forma maravilhosa? Trabalharam de forma muito grande? Trabalharam de forma correta? Trabalharam. Mas a ausência de Paulo fez com que naquela igreja surgissem algumas falsas doutrinas e, infelizmente, algumas mulheres começaram a trazer problemas dentro da igreja. E a Bíblia não descreve o tipo de problema que elas trouxeram, tá? Mas elas vinham dessa religiosidade pagã difícil de adoração à deusa Diana e simplesmente poderiam estar trazendo problemas sérios dentro da igreja. E os problemas que essas mulheres trouxeram foram tão sérios, que Paulo chegou e disse o seguinte: olha, Timóteo, vai lá e conserta. E avisa 2 coisas. Primeira coisa, não está proibido que mulher se arrume, não está proibido que mulher se vista bem, não está proibido que mulher se sinta bem ao se arrumar para ir para o templo servir a Deus. Mas por Cristo, Timóteo, ensina a elas que vale mais o homem interior que o homem exterior. Eu não quero que mulher fique 4, 5, 6 horas na frente do espelho e simplesmente até conseguir se ajeitar para o culto. Ao chegar no culto, fica disputando com as outras, simplesmente quem está mais bem vestida, quem está melhor arrumada e simplesmente não se dedique em nada a Deus, não se tenha nenhuma espiritualidade, não esteja na presença de Deus, não dê vazão ao Espírito Santo. E outra coisa, Timóteo, nessa igreja, ao contrário de Corinto, não tem essa de que algumas mulheres falam e outras mulheres não falam. Algumas mulheres dizem, outras não dizem. Eu não quero que nesta igreja mulher nenhuma fale, porque o prejuízo que elas estão trazendo é muito grande. Grandes intérpretes dizem que nessa época em Efésios, a questão da mulher com a beleza, a questão da mulher com a preparação para o culto era uma questão tão complicada que algumas mulheres, em razão de fazer tranças bonitas e colocarem muitos adereços de ouro para dizer que eram ricas, elas demoravam de quase 5 a 6 horas para se prepararem para o culto. Iam para o culto, não ouviam a pregação, ficavam falando na hora errada, ficavam se pronunciando na hora errada e o pior, ainda se vestiam de forma sexualmente atrativa, prejudicava ainda todo mundo que estava no culto. Era um desfile desgraçado no meio da hora do culto. E aí por isso Paulo disse, olha, mande que elas se vistam de forma decente, que elas sejam honestas, que elas não fiquem preocupadas com frisar de cabelos e que elas sejam espirituais. E o pior, meu filho, não permite que essa mulherada simplesmente ensine, porque infelizmente, depois de 5 anos que eu fundei essa igreja, infelizmente eu tenho notícias que elas andam misturando o cristianismo com toda a religião onde elas eram sacerdotisas de Diana. Esta aqui não fala. Amados irmãos, nós queremos terminar falando a mesma coisa que falamos das últimas vezes sobre as mulheres. Isso aqui é um caso isolado para uma igreja isolada com um problema isolado. Você, minha irmã, no Brasil para Cristo, você sabe perfeitamente
que você tem o mesmo privilégio que Maria teve. Você tem o privilégio de sentar aos pés do Senhor Jesus com qualquer discípulo do sexo masculino. Você tem o direito de simplesmente aprender aos pés do Senhor Jesus. Você tem o direito de receber dele a fundamental missão de pregar o evangelho, como as mulheres receberam e foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Aqui nós não temos problemas nenhum com mulher falando na igreja, porque nossas irmãs buscam a presença de Deus. Mas comecem a pensar exatamente nessa questão do frisar do cabelo, do se preparar bastante. Não quero incentivar a irmã nenhuma a chegar feia na igreja. Se prepare, mas prepare muito mais do que o aspecto físico, o aspecto espiritual do homem interior para a grandeza e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Me perdoem pelos 5 minutos a mais, mas não teve como. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Até amanhã com o capítulo 3.